Renato. Grande abraço para vocês. Olha, em tempos difíceis, nós temos que usar a fé. Sabe que quando você está indo para a Disneylândia, para Disney World ou para Camboriú, você não precisa de fé, não é? Você está se divertindo, está tudo dando bem. Quando você precisa de fé, é quando as coisas estão ruins. E o mundo está passando uma fase difícil. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que Jesus estava pregando para alguns discípulos, para algumas pessoas, e o povo começou a se amontoar, e ele começaram a perguntar muita coisa para ele. Ele chamou os discípulos e disse assim: olha, pega o barquinho ali, vai para o outro lado lá, eu vou encontrar vocês do outro lado. Pega o barco e vai. E ele disse: eu vou encontrar vocês do outro lado. Ele deu uma palavra, ele disse: eu vou encontrar vocês do outro lado. E então os discípulos foram, pegaram aquele barquinho e foram embora. No meio do caminho aconteceu uma tempestade terrível. E olha que os discípulos eram pescadores, homens experimentados. E a tormenta estava tão grande que um deles disse: nós vamos morrer. Imagina, o cara acostumado com o mar dizer: nós vamos morrer, porque a coisa estava feia mesmo. Mas, quando a coisa estava muito feia, eles olharam e viram no meio das ondas da tempestade um vulto. Ficaram com mais medo ainda, porque acharam que era um espírito. Mas aí eles ouviram uma voz dizendo: ei, tenham calma, sou eu. E eles ficaram apavorados. Eu quem? Mas eles sabiam que era Jesus, imaginavam que era Jesus. E Pedro falou uma coisa fantástica, que é o que você precisa ter no seu coração. Paulo diz assim: a palavra, o conhecimento de Deus esteja enraizado em vocês, de tal forma que vocês não pensem mais outra coisa, mas pensem como Cristo. E Pedro, que tinha experimentado vários milagres, ele olhou para aquele vulto no meio da tempestade, no meio das ondas, e ele gritou e disse assim: Senhor, se é o Senhor mesmo que está vindo aí, manda que eu vá até contigo, e eu andarei também sobre as águas. Olha, ninguém pode andar sobre as águas. Pedro não é idiota, ele sabia disso, mas ele sabia que tudo é formado pela palavra, tudo é construído pela palavra. Qualquer coisa que nós construímos, primeiro nós falamos, primeiro nós pensamos, né? A palavra está conosco, está dentro de nós, e depois nós falamos. E a Bíblia diz que o poder da morte e da vida, o poder de gerar morte ou vida, o poder de gerar coisas boas ou coisas ruins, está na palavra. E a Bíblia diz: quem usa a palavra vai comer, ou seja, vai ter a consequência daquilo que falou. E Pedro sabia disso. Então Pedro disse: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, dá um comando, dá uma palavra. Homem não pode andar sobre as águas, mas se o Senhor falar, eu vou andar sobre as águas. E então Jesus disse: venha. Jesus deu o comando e Pedro andou sobre as águas. Veja o quanto é importante a gente entender que a palavra, ela pode todas as coisas. Então Pedro andou sobre as águas. Está certo que ele afundou depois, porque ele ouviu o barulho do mar, ele ficou prestando atenção nas ondas, mas ele foi um herói, porque ele andou sobre as águas. E então Jesus mandou o vento se acalmar, o mar se acalmar, e eles chegaram do outro lado. Às vezes, a gente esquece o que Deus falou com a gente. Se Jesus disse que ia encontrar com eles lá do outro lado, ele ia encontrar com eles. A palavra foi dada. Quando a palavra é dada, ela acontece. Em Hebreus está escrito que tudo que nós vemos, e até o que nós não vemos, foi formado pela palavra. Há uma palavra que está regendo a tua vida, é uma palavra que você vai vencer. Jesus disse: eu venci, vocês vencerão também. Essa palavra, nós estamos debaixo dessa palavra. Então vem o presidente da república, vem o governador, vem os médicos, vem o seu amigo da escola, vem o seu amigo do trabalho, dizendo: olha, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Você não está debaixo dessa palavra, você está debaixo de uma palavra que você vai vencer.
Mas quem decide acreditar é você. Deus não te obriga a acreditar numa ou noutra palavra. É você que escolhe. Se você escolhe acreditar na palavra de Deus, então você vai vencer, porque você vai acreditar na palavra de Deus. Olha, Israel, o povo de Deus, também passaram por muitos momentos difíceis. Há uma passagem na Bíblia que diz que Israel estava cercado, o inimigo cercou a cidade e já fazia alguns dias. E o que acontecia na época? O exército cercava a cidade tinha muralhas, né? Tinham portões, e a cidade ficava fortificada lá dentro. Mas o exército inimigo cercava a cidade, não deixava ninguém sair, ninguém entrar, para que a comida acabasse. E a comida acabando, a água acabando, eles entravam em desespero. Isso quando não, eles não jogavam flechas lá dentro, incendiadas, para pegar fogo nas casas. Então passou-se um tempo, passou muito tempo, e a comida estava acabando, a comida tinha acabado, o povo estava com muita fome, muita sede, ao ponto, Aline, de uma mãe desesperada de tanta fome, matou o próprio filho para comer. Você sabe o que isso é um desespero para uma mãe? Imagina vocês que são mães. E ela combinou com a outra: olha, eu mato meu filho hoje, e a gente come, as nossas famílias comem, amanhã matamos o seu. Mataram o primeiro filho, no outro dia era para matar o filho da outra, a outra não deixou. E aí virou uma briga e levaram o caso para o rei, e o rei ficou desesperado, ele nem sabia que estava acontecendo isso. Eu não sei se você sabe, mas o mundo está passando uma aflição tão grande. Tem gente que não tem o que comer hoje. Tem gente que vai comer arroz com arroz. Mas tem gente que não tem o que comer, vai tomar um copo d'água e vai dormir. Tem gente que não sabe o que vai fazer amanhã. E Israel estava nessa situação. Se você está nessa situação, ou conhece alguém nessa situação, compartilha esse vídeo para essa pessoa. Porque a palavra, essa passagem que eu estou falando, ela não acabou dessa maneira. Não acabou com todo mundo morrendo, não acabou com todo mundo desesperado. O rei, quando ficou sabendo que a situação era daquele jeito, ele mandou chamar o profeta. Ele rasgou a sua roupa e mandou chamar o profeta. Olha, você fica falando de Deus aí, então agora nós precisamos de uma resposta. Quando é que você precisa de Deus? Não é quando você está na Disneylândia. Não é quando você está na praia. É bom, Deus está sempre conosco, mas não é lá que você precisa de Deus, porque está tudo bem. Quando a gente precisa de Deus é quando está tudo mal. E talvez você esteja passando um momento difícil. Você é empresário, você é meu amigo, minha amiga, irmão aqui da igreja ou de outra igreja qualquer. Talvez você esteja desesperado. A sua fonte acabou, não é? As suas reservas acabaram, você não sabe o que fazer. Pois eu tenho uma palavra para você. Sabe o que aconteceu nessa passagem? Chamaram o profeta, chamaram o homem de Deus. E o homem de Deus falou para todo mundo assim: não tenham medo. Amanhã, a essas horas, vocês vão ter muita comida. Vocês vão poder comer até se fartar. Sabe o que é fartar? É comer, comer, até não falar, não quero mais. Nem me mostra comida. Então havia um general que estava ali também ouvindo a palavra do homem de Deus, que disse assim: não é possível isso acontecer não. O povo deu glória a Deus, falou: vamos esperar até amanhã então, a essas horas. Mas o general, sempre tem um, né, que não crê. O general disse assim: isso não é possível, nós estamos na maior seca, na maior fome aqui. Ainda que Deus abra a janela do céu, como é que Ele vai mandar comida para a gente? Olha só. O homem de Deus olhou para ele e disse assim: olha, amanhã, essas horas, nós vamos ter muita comida, mas você não vai comer. Você não vai entrar na bênção porque você não acreditou. Olha o perigo de não acreditar na palavra de Deus. A Bíblia diz assim: crede nos vossos Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Porque Deus não desce do céu para falar. Ele usa profetas, Ele usa homens e mulheres. E eu tenho uma palavra para você que eu tenho dado desde o início dessa pandemia.
A palavra é: você vai sair dessa pandemia melhor do que entrou. Mas pastor, você falou isso e as coisas pioraram, mas não te faltou nada. E eu vou explicar o que acontece no processo. E a Bíblia diz que o povo foi para casa e foi com fome, continuou com fome, nada aconteceu, parecia que nada ia acontecer, mas a palavra era para o outro dia. E eles foram, acordaram e nada aconteceu. Mas lá fora estava acontecendo. Lá fora Deus estava fazendo um milagre. Eles não viam acontecer. Eles não sabiam o que Deus estava fazendo. Mas Deus estava fazendo algo fantástico. E então aquele exército, depois vocês leem lá a palavra. Eu não é o detalhe aqui contar o que aconteceu. Até vou gerar curiosidade para você. É só pesquisar no Google aí que você vai descobrir. Deus fez algo tremendo, que aquele exército inimigo saiu correndo em disparada, ficaram confusos, achando que estavam sendo invadidos por outro exército, e saíram correndo. E então os portões se abriram, porque o povo viu o exército correndo, abriram os portões para ir lá no acampamento do exército inimigo, e saquear e pegar a comida. E aquele general estava no portão. E então quando abriu-se o portão, o povo, já imaginou o povo com fome? O povo saiu correndo e pisoteou aquele general, e ele morreu. Mas o povo comeu até se fartar, cumpriu-se a palavra na vida deles. Eu estou dizendo para você, todos vocês que estão ouvindo essa palavra, vocês vão sair melhor do que quando entraram. Vocês empresários, tenho falado para vocês, as portas vão se abrir, estão se abrindo. Você não está vendo, mas Deus está fazendo. Pastor, mas eu estou tendo que pegar emprestado aqui, estou tendo que fazer isso, aquilo, outro. Enquanto a bênção não chega, se vira. Mas daqui a pouco você vai ter dinheiro para pagar todas essas contas, pagar todas as suas dívidas. Você vai ganhar muito dinheiro. É a palavra que eu tenho dado para você. Ah, mas eu não estou vendo acontecer. Você pode crer, não é? Você pode crer e falar o que eu estou falando. Eu estou bem, eu estou feliz, eu estou prosperando, eu estou indo cada dia melhor, eu estou curado. Se você está passando por problemas de enfermidade, preste atenção. Você tem que definir se você acredita ou não na palavra. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. A Bíblia diz assim, Isaías 53, olha, é verdade. Ele, Jesus, né? Isaías estava olhando para a cruz, estava olhando para o futuro, porque Isaías viveu na época antes de Jesus, mas ele olhou para o futuro, teve uma visão e viu na cruz, e viu Jesus e disse assim, é verdade, ele tomou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando que ele fez isso? Quando ele foi para a cruz. Isaías continua dizendo, é verdade, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Fomos. Nós que estamos aqui agora, olhamos para o passado, e podemos dizer a mesma coisa que Isaías, e dizer assim, é verdade, ele tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, carregou sobre o seu corpo, e pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Querido, preste atenção numa coisa, você não vai ser curado, você já foi curado. Você precisa tomar posse dessa palavra, acreditar que ela é verdade. Você precisa dizer para você, é verdade, eu já fui curado. Eu já fui curado. Show depressão, eu não aceito mais depressão na minha vida. Olha, a Bíblia diz assim, Jesus disse assim, Aline, para nós, não anda preocupado, pastor, com o que você tem que pagar, com o que você tem que comer, não anda preocupado com enfermidade, busca o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas que vocês precisam, serão acrescentadas antes, é automático, se você buscar o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas, você não precisa pedir, porque Deus sabe o que nós precisamos, Ele sabe a conta que eu tenho que pagar amanhã, Ele sabe que eu estou depressivo ou não, mas o que acontece? Ele diz, para de se preocupar com isso, se preocupa em buscar o reino de Deus. Agora, o que é buscar o reino de Deus?
É assim, eu tenho ensinado para vocês assim. Buscar o reino de Deus. Imagine que alguém constrói uma casa do lado da sua casa, derruba o seu muro, avança no seu terreno. O que você vai fazer? Você vai lá primeiro falar com o sujeito diz, não quero saber, eu construí aí, pronto, e ninguém vai mudar. O que você vai fazer? Vai dar um tiro nele? Claro que não, a vontade é essa, né? Mas você sabe que se você der um tiro nele, a coisa vai piorar. O que você faz? Você pega a sua escritura, você pega a lei municipal, você pega a Constituição, né, federal, você pega a lei de urbanismo e procura um advogado. Chega diante do advogado e diz, isso aqui é meu e aconteceu isso. O advogado pega tudo aquilo, transcreve e vai lá para o juiz e diz, olha, senhor juiz, nós temos aqui uma coisa aqui para resolver. Conta toda a história, mostra a lei, o juiz vai ler a lei e vai dizer, é verdade, você tem direito. Manda que aquele sujeito saia daquele terreno. E se ele não obedecer, o juiz manda a polícia lá para obrigá-lo a sair de lá. O que é buscar o reino de Deus? É exatamente isso. Você pega a Bíblia, procura entender o que está escrito aqui, os seus direitos. O que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Então Isaías 53 diz, é verdade, ele levou sobre ele as nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você pega esse versículo, chega diante do juiz que é Deus e diz, Deus, justo juiz, meu Pai, está escrito aqui está escrito que eu já fui curado, aqui está escrito que eu já fui sarado, eu nem vou pedir para o Senhor me curar, eu vou pedir para cumprir a palavra na minha vida. Se eu fui curado, eu recebo agora a cura. Aí você diz para o teu corpo, você está curado, eu acredito que você está curado, eu estou debaixo de uma palavra, e a palavra tem poder, ela tem que se cumprir, e então quando eu manifesto a minha fé, Deus aparece, aleluia. Então é hora de você manifestar a sua fé agora. Você está doente? Está com câncer? Está com Covid? Está com paralisia? Seja lá qual for o nome que essa doença tem, a Bíblia diz que Jesus foi dado um nome acima de todo nome, ele está acima. Quando você fala o nome de Jesus, ele detona com tudo que está para baixo. Então em nome de Jesus, recebe cura na sua vida. Diga aí, eu recebo a cura, eu estou curado. Depressão é só um nome que está sendo destruído agora pelo nome de Jesus. Paralisia é só um nome que está sendo destruído agora no nome de Jesus. Miséria, fome é só um nome. Você deve declarar com a tua boca. Jesus, ele disse assim, eu vim desfazer as obras do diabo. Sabe qual foi a obra do diabo? A obra do diabo foi quando ele lá enganou a nossa mãe Eva, a primeira mãe de todos, e também fez com que Adão comesse do fruto que o pai, disse que não era para comer. E então o que aconteceu? Por causa disso entrou a pobreza, entrou a miséria, entrou a doença, entrou a morte. Mas a Bíblia diz que a morte entrou por Adão, a pobreza entrou por Adão, a enfermidade entrou por Adão, mas saiu por intermédio de Cristo Jesus, que é o segundo Adão. Então agora, Jesus disse, eu vim desfazer as obras do diabo. Eu vim desfazer, eu vim para que você tenha vida, e tenha vida com abundância. Olha que fantástico, essa é a boa nova do Evangelho. O que é boa nova? Para o pobre, a boa nova é que você pode ser rico. Para o doente, a boa nova é que ele pode ser curado. Para o que está preso na cadeia mesmo, ou para o que está preso na depressão, para o que está preso em dívidas, a boa nova é que ele vai te libertar disso. Eu estou trazendo uma boa nova para você. Jesus disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu
para trazer essas boas novas, para abrir a prisão àqueles que estão presos. Você, meu querido, está preso? Você está preso numa enfermidade? Você está preso em dívidas? Você está preso em depressão? Hoje, em nome de Jesus, estou determinando para a tua vida a libertação dessa depressão, a libertação dessa enfermidade, a libertação dessas coisas ruins que têm assolado a tua vida. Creia nessa palavra. E então, quando Jesus fala, as coisas acontecem. Você tem a opção de crer nisso agora, ou simplesmente de continuar dizendo, não é bem assim. O poder da morte e da vida está na palavra. Está na palavra, mas você precisa agir. Não queira só que eu ore por você. Você precisa agora falar como eu estou falando. Você está vendo tudo desmoronando. Você está vendo tudo um caos. Está vendo o mundo aí, todo mundo apavorado. Mas você vai olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Basta uma palavra. Ah, mas se ele dá a palavra, então vai acontecer. Meu querido, presta atenção, a palavra já foi dada. É você que não está entendendo. Pedro, naquele dia, precisava de uma palavra local, naquele momento, porque a palavra não tinha sido dada ainda. E ele andou sobre as águas. A palavra para você sair da dívida, a palavra para você sair da enfermidade, a palavra para você vencer já foi dada. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Então agora você tem que chegar diante do juiz e dizer, está escrito aqui, Deus, que Jesus se manifestou para que eu tivesse vida e vida com abundância. E eu não estou tendo vida com abundância, porque quem é depressivo não tem vida com abundância. Quem está debaixo de depressão não tem vida com abundância. Quem está doente não vive abundantemente. Mas a Bíblia diz que Jesus já me curou. Eu quero viver a cura. Eu quero viver a prosperidade. Pai, quem não tem o que comer, não tem vida com abundância. Então eu vou declarar a partir de hoje que eu creio nessa palavra. E a partir de hoje, a pobreza, a miséria, a enfermidade, sai da minha vida, em nome de Jesus. E a partir de agora você vai falar como Paulo disse que você tem que falar. Diga ao pobre, eu sou rico. Você tem que falar todos os dias, eu sou rico. Eu não sou mais pobre. Para com essa nojeira de ficar falando, eu sou pobre. Eu sou miserável. Eu não tenho dinheiro. Começa a falar o que você quer ver. Eu tenho dinheiro. Todo mês me sobra dinheiro. Eu sou rico. Eu sou forte. Eu posso todas as coisas. Porque eu dou a palavra aqui. Eu dou a palavra. Vocês estão debaixo de uma palavra, mas a palavra de vocês tem que ser igual à minha. Porque a minha palavra é igual a de Jesus. Eu não estou falando nada demais, eu não estou inventando a Bíblia. Ele diz que nós venceremos, e nós venceremos, nós venceremos, nós já estamos a vencer, em nome de Jesus. Está vindo sobre nós, como uma torrente de águas, a bênção de Deus, sobre você, sobre você, sobre você e sobre você, está vindo. Mas se você, primeiro, não acreditar, segundo, não falar o que Deus fala, não vai acontecer. Porque o poder da morte e da vida não está em Deus, não está mais em Deus, está na tua boca, está na tua boca. E Deus diz, quem usa a palavra vai comer dessa palavra, ou seja, vai sofrer as consequências dessa palavra. Você quer sofrer as consequências ruins ou boas? Claro que boas. Para isso você tem que falar. Os outros vão achar que você está louco. Aliás, a Bíblia diz assim, Aline, pastor Wellington, que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Como é que você vai acreditar que só falando e agindo conforme você fala, as coisas vão acontecer? Parece loucura. Aliás, tem gente que fala assim, se fosse assim, estava todo mundo bem. Mentira, porque todo mundo só fala coisa ruim. Todo mundo só fala coisa ruim. Até nós, às vezes, nos pegamos falando coisa ruim. Mas faz um pacto comigo, faz um pacto com Deus, uma aliança com Deus. A partir de agora eu só vou falar coisa boa. Eu acordo de manhã e vou dizer, hoje é um dia bom, hoje é um dia que eu vou ter boas notícias, hoje é um dia que eu vou viver novidades de Deus na minha vida, hoje é o dia que eu vou prosperar. Começa a falar,
eu sou rico, eu posso todas as coisas. Começa a falar o que Deus fala. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele não vai te abençoar. Para de ficar pedindo: Deus me abençoa, Deus me abençoa. Ele já te abençoou. Só basta agora você crer. Então você vai diante do juiz e diz: está aqui escrito, ó Deus, que o Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênção. Então eu posso todas as coisas. Eu tenho dinheiro. Sabe aquela viagem que você está programando? Programa mesmo. Não, mas eu não tenho dinheiro. Você tem dinheiro, está nas regiões celestiais. Como é que você vai trazer de lá? Pela fé. Nossa, mas eu estou devendo, não estou tendo dinheiro nem para pagar minhas contas. Começa a falar que você tem todas as suas contas pagas, porque o dinheiro, sabe de quem é todo o ouro e toda a prata? Do Pai. Ele diz: minha é a prata, meu é o ouro. E nós somos o que de Deus? Filhos, herdeiros. Nós temos direito a todo ouro e toda prata. Mas se você ficar falando que é pobre, é o que você vai ser: pobre e miserável. Comece a falar, você vai ver. Agora tem um processo. A palavra, quando sai da nossa boca, ela sai e vai agir. Tem um processo. É aí que muita gente morre. Lembra do profeta que eu falei? Amanhã, essas horas, vai ter comida? A palavra que ele falou saiu e foi agir. Teve que acontecer alguma coisa. Tem todo um processo. Tem um tempo para acontecer. Enquanto aquele tempo estava rolando, as pessoas foram tomar água, foram comer tijolo, foi fazer qualquer coisa, comeu folha de árvore, se virou, até chegar o momento. A Bíblia diz: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, ou do sol. Há um tempo para essa palavra começar a acontecer. Você não sabe. Mas quando você fala, empresário, você que não é empresário, começa a falar: eu vou viajar para tal lugar e vou ter dinheiro. Eu vou fazer a melhor viagem. Aquela palavra sai e começa a agir. Vai agir trazendo clientes para você. Vai agir trazendo trabalho para você. De repente vai agir no coração de alguém para alguém te dar uma oferta. Algo vai acontecer, mas tem um processo. O problema é que durante o processo você não pode falar: ah, não vai dar. Porque quando você fala não vai dar, você mata a semente, você mata. Aprenda uma coisa: a última palavra é a que vale. O Elton pregou aqui outro dia sobre isso. A última palavra é a que vale. Você falou durante a semana toda: eu vou ter dinheiro, eu vou viajar, todas as minhas contas estão pagas. De repente chega mais uma conta, você fala: ah, tá vendo? Eu não vou conseguir pagar as contas. Opa, já era. A última palavra é a que vale. Presta atenção, meu querido. A Bíblia diz assim: não fale palavra torpe. Os religiosos, as religiões aí acham que palavra torpe é palavrão. Nossa, você não pode falar palavrão, porque é palavra torpe. Não. Vai lá no dicionário bíblico. Palavra torpe é palavra que não edifica. É palavra contrária à palavra de Deus. Quando você fala a palavra torpe, ou seja, quando você fala: eu não vou conseguir, está vendo? A palavra não dá certo, você está dizendo: Deus é mentiroso. Você está fazendo igual a Adão. Deus é mentiroso. E quando você fala a palavra torpe, ela cancela a última palavra que você deu lá antes dela. Quando você diz assim: sei não, eu acho que eu estou doente. Pronto, é a última palavra, é a que vai valer. Quando você vai no médico, o médico diz para você: olha, você está com isso, isso e isso. E você diz: eu não estou com isso, eu estou curado. A Bíblia diz que eu estou curado. Vou fazer o que o senhor está mandando aí, porque eu estou nesse mundo, mas eu estou curado. Eu não aceito essa palavra. Se você não tem coragem de falar para o médico, porque é uma coisa que afronta, você não precisa. Você sai lá do médico e diz: Deus, o médico disse isso, mas eu declaro isso, isso e isso. E a última palavra é a que vale. E a palavra minha está de acordo com a tua palavra. Fala o que Deus fala. Porque quando você fala o que o diabo fala,
Então você está falando palavra torpe. Adianta nada vir na igreja. Adianta nada ouvir a palavra e falar outra coisa. Faz um acordo comigo, faz uma aliança com Deus. Eu vou falar o que Deus fala. Olha, lá em Gênesis, a terra ficou sem forma e vazia. E Deus olhou para a terra e ela estava sem forma e vazia. Mas Deus não falou, a terra está sem forma e vazia. Deus olhou para a terra e disse, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Não fale o que você está vendo. Não fale o que você está sentindo. O grande problema nosso é principalmente o que a gente sente. Guarda o teu coração, guarda o sentimento para lá. Fala a palavra. Eu sou rico. Eu sou forte. Eu sou curado. Eu sou feliz. Rios de água viva fluem do meu ventre. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Está dizendo sobre alegria. Eu tenho o Espírito Santo. Para com essa baboseira de dizer que o Espírito Santo foi embora. Para com essa baboseira de dizer que o Espírito Santo te rejeitou. Para, isso é coisa do diabo, é palavra torpe. Lança fora da tua boca, palavra torpe. Fala o que Deus fala. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou feliz, sou filho de Deus, sou bem-aventurado, porque Ele mora em mim. É maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu venço sempre, eu venço todas as coisas. As pessoas do mundo vão dizer, você está louco? Você está chapado? Você fumou maconha? Cheirou cocaína? Diz, não, eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou vencer. Empresário, começa todo dia a dizer, eu ganho tanto, eu tenho tantos clientes, eu sou próspero, eu tenho muito dinheiro, todas as minhas contas estão pagas. Fala! Por favor, em nome de Jesus, adota essa palavra para a tua vida. Você vai chegar no fim do ano com um sorriso na tua boca, porque Deus vai colocar um novo cântico nos teus lábios, veste de louvor em lugar de cinza, alegria em lugar de tristeza. Mas quando é que Deus faz isso? Não dá para vir para a igreja com alegria, devendo. Dá? Não dá, né? Você pode até ficar alegre um pouquinho aqui, mas depois você fica triste. Não dá para vir na igreja e dizer que está alegre, doente. Embora, quando a gente fica doente, a gente se mantém a fé, você fica alegre. Nas tribulações, quando você tem fé, você fica perseverante. Mas quando você não acredita na palavra, você fica triste. E é por isso que está cheio de gente, nas igrejas, triste. Porque não acredita no que Deus fala, porque parece uma loucura. Rock, parece loucura. Está tudo desmoronando, está tudo acabando, e o crente que tem fé diz, vai dar certo, eu vou vencer, vai dar certo, eu tenho dinheiro. Sabe o que acontece? O tempo passa, desmorona as coisas para os outros, mas para ele, continua tudo bem, porque ele diz assim, o Senhor me tirou do lamaçal, e me colocou os meus pés numa rocha, eu estou seguro, eu estou firme. Não é? Tudo pode abalar, mas eu não vou me abalar, porque o Senhor está comigo. Mas isso você tem que fazer agora, quando todo mundo está ruim, quando até você está ruim, você começa a declarar, porque amanhã, a tal hora, você vai ter muito para você. Amém? Use a fé. A fé parece que é uma coisa doida, porque a fé é acreditar que Deus fala a verdade. Se Deus fala que Ele desfez as obras do diabo, para mim está falado, Ele desfez. Agora, o que é buscar o reino de Deus? É quando as coisas não estão dando certo, eu vou lá e falo com o juiz, aqui diz isso, eu tenho direito a isso, é isso que eu quero. Amém? Amém, queridos? Mais um exemplo que eu dei na oração que eu mandei para vocês, hoje pela manhã, é que Isaac é um personagem bíblico, filho de Abraão. Ele estava morando num lugar, estava tudo bem, todo mundo colhendo, todo mundo plantando, de repente veio uma seca muito grande, e a terra ficou seca e árida, não tinha condição de semear naquela terra, e começou a ter muita fome, e como começou a ter muita fome, não chovia, o povo daquela terra começou a ir para o Egito, porque no Egito, vocês sabem, tem o rio Nilo, e o rio Nilo, de tempos em tempos, ele enche e banha todas as terras
né, costeiras ali, e depois ele esvazia de novo, o povo planta ali, e colhe muito, porque são terras banhadas pelo Nilo. Então todo o povo que morava lá perto de Isaac começou a descer para o Egito para plantar. É uma coisa inteligente, olha, aqui está ruim, vamos para lá. Isaac também se preparou para ir, porque era uma coisa inteligente de fazer, vamos para lá. Mas na hora que ele está se preparando para ir, Deus falou com ele: Isaac, não desça para o Egito, planta nessa terra. Eu fico imaginando o Isaac, meu Deus, mas a terra está seca, a terra está árida, como é que eu vou plantar aí? Se esforça, planta aí, planta, ouve o que eu estou te falando. E a Bíblia diz que Isaac plantou. A gente fala assim, parece que é muito fácil, a gente lê na Bíblia um versículo, Isaac plantou naquela terra. Você acha que foi fácil plantar? Não, porque a terra seca dá mais trabalho. Ele teve trabalho. Esse é o grande problema dos cristãos, não quer ter trabalho. Acha que pode conquistar as coisas sem esforço. Ah, não, eu vou ficar aqui, não vou fazer nada não vou na igreja não vou declarar nada não, orar, não, eu estou com preguiça, eu estou depressivo. Não, meu irmão, você não vai vencer. Se você continuar nessa, você vai perder igual os outros. Isaac foi lá, pegou o arado com seus empregados, ralou a terra e semeou naquela terra. A lógica era que ele não ia colher nada, porque não tinha chuva. Mas eu não sei o que aconteceu. A Bíblia diz que ele colheu muito. E ele foi o único que colheu naquela terra, porque foi o único que plantou naquela terra. E a Bíblia diz que ele se tornou um cara riquíssimo, porque só ele tinha comida para vender. É o que eu estou dizendo para você. Acredita. Agora, chegou a hora de você agir também. É a hora de semear nessa terra. A hora que você olha para a igreja e fala assim, mas eu vou ofertar na igreja, a igreja está até vazia. A Covid está até impedindo as pessoas de ir na igreja. Eu não vou semear não. Querido, presta atenção. Quando você diz que crê, você tem que agir. Chegou a hora de você semear. Eu não sei se tem aí o Pix para colocar aí. Tem, Alto, para colocar? Você pode transferir agora a sua oferta para a comunidade. Eu vou falar, vai estar na sua tela aí, eu acho que vai aparecer aí. Mas eu também vou falar. Você traz a sua oferta, semeia nessa terra. Talvez a igreja para você agora está parecendo uma terra seca. Está parecendo uma terra que não vai produzir nada. E talvez você só tenha um pouquinho de semente. A Bíblia diz que Deus dá semente para quem semeia. Alguns entendem que é Deus dar primeiro a semente para depois semear. Não. Preste atenção, para você ter milho para semear, primeiro você tem que semear milho. Mas de onde eu vou achar milho? Você sempre tem um pouco. Talvez você tenha só um pouco. Semeia nessa hora. Está aí, ó, o Pix da comunidade está aí. É o 68-327-501-0001-10. O Pix você sabe, é o CNPJ. Você que já sabe transferir, você vai colocar lá o Pix, CNPJ da comunidade, vai aparecer todos os dados da comunidade e você oferta. 68-327-501, 1000 ao contrário, 10. 68-327-501-0001-10. Semeia agora. Mas esse dinheiro aqui era para mim pagar uma conta amanhã. Ou era para mim juntar para pagar uma conta amanhã. Se era para juntar, não dá para pagar a conta. Semeia. Semeia que você vai colher. Semeia, acredita. Nós já tivemos aqui vários testemunhos de pessoas que tinham dinheiro para juntar para pagar a conta e foram tocadas e semearam na igreja. Quando foi na outra semana, Deus deu 3 vezes mais para aquela pessoa, ela pagou a conta e ainda sobrou dinheiro ainda. Vocês que estão aqui, se quiserem semear aqui, podem vir, aqui está aqui o local de semear. Eu vou repetir para o pessoal que está na audiência aí, 68-327-501, 1000 ao contrário, -10. Vocês podem vir semear aqui. Glória a Deus. Tem mais gente aí assistindo aqui, eu vou
Eu vou falar alguns nomes aqui, pelo menos que eu estou vendo aqui. Nossa, quanta gente assistindo, graças a Deus. Vixe, agora eu vou falar o nome de todo mundo? Será que dá para mim falar o nome de todo mundo? Glória a Deus. Graças a Deus, uma multidão aqui assistindo. Não dá nem para falar o nome, vou falar o nome de alguns. Cida, Aparecida, Pastora Cristina, Érica Roberta, Albano, Fernanda Campos, graças a Deus, Fernanda. Albano, Deus não é homem para que minta, é isso aí. Andressa Lorenzato, Mateus Amaral está também assistindo, a Luci, Sebastião, pastor Sebastião está assistindo, Silvia Abreu, Lindalva Tereza, lá de Sertãozinho está assistindo, Daniele Carla está assistindo, quem mais aqui? Kim está assistindo, Kim Mina, deve ser outra pessoa, Luiz Duran, um grande abraço. Tem mais gente aqui, gente, tem tanta gente aqui, graças a Deus, quanta gente assistindo. Eu fico muito feliz porque Deus está fazendo grandes coisas. Eu vou pedir para você, Danilo Vicente, um grande abraço, Danilo. Margot, Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção, é isso mesmo. Samuel Rodrigues, um grande abraço. E mais gente aqui, deixa eu ver, Pietra, e aí vai. Olha, eu não estou pregando aqui porque eu estou dando uma palavra motivacional, eu estou pregando porque eu creio. Escute o que eu estou falando. Se a Bíblia não funcionar, para que a gente usa a Bíblia? Se Deus existe, Ele funciona, Ele aparece. Senão não tem por que eu acreditar que Deus existe. Se nada disso aqui acontecer, eu jogo essa Bíblia e vou embora, vou para a balada, vou aproveitar minha vida. Escuta, meu querido e minha querida, preste atenção, você que ouviu essa palavra. Dias melhores estão vindo sobre a tua vida, sobre a vida de vocês aqui também. Coisas grandes estão para acontecer, já estão acontecendo em nome de Jesus. Deus é fiel, Ele não mente. Eu recebi Jesus, o governo dele sobre a minha vida aos 18 anos. Eu não me arrependo, nunca me faltou nada, nem vai faltar. Nunca faltou coisa grande, nunca faltou coisa pequena. Na tua vida não vai faltar coisa grande, não vai faltar coisa pequena. Todos os teus sonhos vão se concretizar, mas você precisa agora entender que tudo tem um tempo. Mas tem uma coisa que eu preciso falar para você antes que você desligue. Quando as coisas estão para acontecer, o diabo, que é astuto, ele sabe que se as coisas acontecerem, ele perde você. Porque você com fé, ele não pode com pessoas que têm fé. Porque a palavra derrota o diabo. Então ele usa toda a força que ele tem do inferno contra você. E parece que tudo começa a dar errado. Pastor Wellington, nós já temos experiência, né? Bastante experiência. Você quer saber quando as coisas estão para acontecer? É quando começa a dar tudo errado. Começa tudo a dar errado, porque o diabo quer tirar da tua boca o diabo não pode tocar em você, Aline. O diabo não pode tocar em você, Zandi, em você, Nena. O diabo não pode tocar em você, meu querido. Mas ele pode forçar a barra para você falar. Lembra que eu falei? A última palavra é a que vale. Ele não pode dirigir tua vida, mas ele lança dardos para que você fale. Olha o segredo aqui sendo revelado para você. A Bíblia diz assim, Deus falando: Jó, você conhece as leis que regem o universo e que você deve aplicar na terra? Uma lei é essa: a última palavra é a que vale. E o diabo sabe disso, Eric. Então, quando ele vê que Deus está, a palavra que você falou está germinando, porque ele conhece o mundo espiritual e está pronto para acontecer, ele fica furioso. Então ele aparece para você em sonho. Ele diz que vai te matar. Ele diz que vai fazer isso, aquilo. Ele usa pessoas para te deixar nervoso.
Ele usa pessoas para falar mal de você. Ele usa ambientes para acontecer coisas ruins. Você vai sair de carro, o carro quebra. Sabe por quê? Porque ele quer tirar de você uma palavra torpe, uma palavra errada, para você dizer assim: ah, Deus, eu nem sei se eu vou na igreja mais. Ah, está dando tudo errado. Que desgraça. Não é assim que a gente fala às vezes? Que desgraça. Está dando tudo errado. Pronto. Estava para acontecer. Você jogou fora. Aconteceu uma coisa interessante, pastor Hélio, que eu vou lembrar aqui agora, não sei nem que hora que é. Que hora que é, hein? 8:06. Presta atenção nessa palavra que eu vou falar para você. Para que você fique na fé. Está dando tudo errado? Dá glória a Deus, está para acontecer. Fica feliz. A Bíblia diz que Zacarias era um sacerdote. Ele foi sorteado para ir entrar no santuário, no templo. Entrava só o sacerdote na época. Ele foi sorteado, então ele pôs as vestes dele, estava todo feliz, entrou lá. E entrou lá e começou a pôr incenso. E cantar, dar glória a Deus. Apareceu um anjo. Meu Deus do céu, ele ficou assustado. Eu também ficaria assustado. Imagina, você está num lugar, imagina o seu quarto, aí tudo escuro, só você, e aparece um anjo. Você ia assustar também. Ele ficou com muito medo. E o anjo disse assim: não tenha medo, eu sou o anjo do Senhor. Aí ele ficou mais em paz. Aí o anjo falou assim: ó, Isabel, tua mulher, vai ter um filho. E ele falou assim, o Zacarias falou assim para o anjo: mas como? Ela é estéril, não pode ter filho. O anjo disse: mas eu estou falando que ela vai ter. Não, mas ela não pode ter filho. Também eu tenho aqui os meus problemas, aqui, a gente não pode ter filho, não. O anjo falou para ele assim: ô Zacarias, eu não tenho tempo para ficar discutindo com você, não. Se você tem fé, tem. Se você não tem, o problema é seu. Eu não tenho tempo para discutir, não. Você vai ficar mudo. E você só vai conseguir falar quando te perguntarem o nome dele. Quando ele nascer e perguntarem que nome você vai pôr nele. Sabe por que o anjo fez isso? Porque o Zacarias era um babaca. Desculpa a expressão. Pois o anjo chega para ele e fala assim: tua mulher vai ter um filho. Você vai ter um filho. O que ele tinha que falar? Glória a Deus. Você está falando que eu vou ter um filho? Então eu vou ter um filho. Quero nem saber se a minha mulher é estéril, se eu já sou velho, quero nem saber de nada. Está falando, eu vou ter. Mas não, ele ficou discutindo com o anjo. Não, mas ela é estéril, mas eu tenho problema. O anjo não tinha tempo para ficar discutindo. Deixou ele mudo. E aí, quando ele saiu de lá, as pessoas perguntavam para ele: e aí? Você está estranho? Você teve uma visão? Que você teve a visão? Que Deus falou para você? Ele não conseguia falar. Por quê? Para não falar besteira. Escute, cala a tua boca. Para de falar besteira. Antes que um anjo venha e tira a fala de você, você fica mudo. Eu vou até orar, porque tem algumas pessoas que precisam ficar mudo, Senhor. Olha só a minha oração. Tem pessoa que precisa ficar mudo, parar de falar besteira. E aí o que aconteceu? O menino nasceu, aí olharam para Zacarias e disseram assim: qual que é o nome dele? Ele disse: falou o nome dele lá, João Batista, né? João. Quando o menino nasceu, então perguntaram para Maria, para Isabel: qual que vai ser o nome dele? Não sei, tem que perguntar para o Zacarias. Mas ele está mudo. Vamos ver se ele fala. Zacarias, qual que vai ser o nome dele? Aí cumpriu-se a palavra do anjo, ele disse: João. Ele só falou depois que a bênção chegou, porque tem gente que é tão incrédulo, mas tão incrédulo, que só acredita depois que chegou. Mas quem só acredita depois que chegou, não vai viver essa bênção. Então fecha a boca. Se você não quer falar nada, pelo menos fecha a boca. Diga lá: o pastor da igreja está dizendo que nós vamos vencer, então nós vamos vencer. Deus disse que nós vamos vencer. Mas o diabo, ele vai fazer de tudo para tirar uma palavra da sua boca. Presta atenção. A última palavra é a que vale. Então eu estou lançando a palavra de novo para você. Você vai sair dessa pandemia melhor do que entrou. A partir de agora, miséria nunca mais na sua vida, pobreza nunca mais na sua vida, todas as suas contas estão pagas. Saúde para você a partir de hoje.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem recebe essa palavra, diga amém. Essa palavra que está valendo. Não lance outra palavra, ainda que venha à vontade. Lembra, olha, vai acontecer uma coisa aqui, ó. Vai acontecer uma coisa na sua vida. Quando você abrir a geladeira e não ver nada lá, e vier à vontade de falar, mas não temos nada, você vai ver a minha cara feia lá, dizendo o quê? Tá bom? Quando você acordar de manhã, você vai ver a minha cara feia, dizendo, e aí, o que você vai falar? Por quê? É preciso falar o que Deus fala. E Deus fala que nós somos amados, incondicionalmente amados, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Paulo diz em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as riquezas dele, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Planeja a sua viagem, planeja as suas férias, vai acontecer, aquela dívida que você tem, o dinheiro vai chegar para você pagar, em nome de Jesus, tudo vai mudar. Vamos terminar? Vamos terminar com tudo vai mudar, e tudo vai mudar a partir de agora, em nome de Jesus. Tudo vai mudar Para melhor. Você vai ver a mão do Senhor. Já está acontecendo aí, ó. Ao seu redor, coisas já estão acontecendo. Lançar teu cuidado, tu podes confiar, mesmo quando tudo parece perdido. mesmo Quando tudo parece perdido e você não vê a solução, e você não vê a solução, Deus tem um milagre para você. Deus tem Um milagre para ti. por isso vem. Estende a sua mão, estende a sua mão. Recebe aí a bênção de Jesus. Mudar para melhor. Você vai ver a mão do Senhor se aos teus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no teu amor. Tu podes confiar no teu amor. Tu podes confiar. Vai para uma semana de vitória, uma semana de bênção. Tchau, tchau. Um grande beijo. Tchau, tchau. Teu amor. Grande beijo para vocês também. Uma semana de vitória, uma semana de bênção em nome de Jesus.